professor Adilson César está como presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Ele é escritor, historiador e mestre pela USP em História da Economia. Ele nos recebeu hoje aqui na casa de Aloísio de Almeida para conversarmos um pouco sobre sua história de vida e também sobre a história de Sorocaba. Bom dia, professor. Bom dia, doutor André. É com grande satisfação que eu recebo aqui em nossa casa para divulgar um pouco daquilo que nós pretendemos e fazemos. Obrigado. Nós é que agradecemos por essa oportunidade de conversarmos. Professor, o senhor é daqui? É nascido aqui na cidade de Sorocaba mesmo? Sim, eu sou originariamente de Sorocaba, nasci no centrão de Sorocaba, na rua Brigadeiro Tobias, era número 106, quase em frente à prefeitura municipal, que hoje é a Fundec, só que hoje é uma garagem, o local que eu nasci. Em frente à Fundec, junto onde é o Banco do Brasil, hoje na 15 de novembro, tinha a Diocese de Sorocaba. Sim. Eu via passar os prefeitos, eu via passar Dom Aguirre, ali, tudo no tempo da minha infância e adolescência. Dom Aguirre antes de ser uma avenida. Sim, Dom Aguirre o Dom Aguirre como mesmo. bispo mesmo. Eu conheci pessoalmente e tive esse contato com todas essas pessoas. E brincava naquela avenida 15 de novembro, hoje que é a rua 15 de novembro, mas eu brincava ali, corre e tudo mais. Que grande privilégio. Pois é, a casa onde eu morava, por exemplo, tinha fechadura, eu não sabia nem por que existia realmente a fechadura, pois ela permanecia o dia inteiro aberta. E à noite também não usávamos a fechadura, tínhamos uma tranca, simplesmente, e acabou. Há coisas extremamente simples. E que maravilha, que privilégio ter vivido esse tempo. É uma parte muito agradável da minha existência. E como começou, professor? O professor, como historiador, tem livros a respeito da história de Sorocaba, está como presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico aqui da cidade, então mais do que ninguém conhece bem a história aqui da nossa cidade, da nossa região. Você se lembra, professor, como começou essa paixão pela história? É um pouquinho complicado essa resposta. Descomplique para a gente. Pois é aí que está. Primeiro, eu sempre fui um garotinho com muito problema de visão. Então eu tinha aquele óculos tamanho cavalar, lente de telescópio. Exato. Saía de casa muitas vezes cedinho, atravessava a pé todo o centrão e ia até o colégio que eu estudava. Chegava lá, muitas vezes 6 horas da manhã, para ter uma aula de educação física. E geralmente a preferência do professor de educação física era dar o jogo de futebol. Eu não podia participar. Por quê? Vou correr no meio dos outros, vou cair, vou bater, vou quebrar o óculos, enfim, é um transtorno todo. Então, eu tenho uma espécie de ojeriza à parte esportiva. Então, eu me distanciei muito da parte esportiva. Dentre as disciplinas, inúmeras elas e diversificadas, duas me atraíam com mais atenção. História, porque eu me deslumbrava, vamos dizer, com os acontecimentos mundiais e com as narrativas e tudo, e com as ciências, porque eu sempre fui minucioso e gostava daqueles elementos. Terminado o ginasial, eu fui para o colegial, que naquela época existia. E aí existia o científico, pura e simplesmente, o normal e o técnico. E eu fui fazer técnica de química. Técnico em química. Técnico em química. Onde? No Liceu Pedro II. Liceu Pedro II. Pedro II. Fiz ali, tinha 4 anos, naquele período e tudo mais. Sempre me dei bem
nunca fui tão aplicado nos estudos, mas, por sorte, ou qualquer outra coisa só para o gosto, eu avancei com extrema facilidade em tudo aquilo. Então eu tinha um tempo extra sobrando. De repente, abriu aqui no Estadão, colégio, escola Júlio Prestes de Albuquerque, do Estado, o curso normal, à noite. Eu estudava de manhã, não precisava pagar, nada mais. Acabei me matriculando, mesmo sem ter necessidade, mas não podia entrar no segundo ano, entrei no primeiro e fui. E teve disciplinas de história, por exemplo, que eu gostei muito, sociologia, psicologia, etc. Mas, na realidade, para mim tudo aquilo era uma brincadeira. Eu ia para atrapalhar a vida dos coitados dos professores. Hoje eu sei o que é isso. Na época... Depois o karma te pegou. Sim, e teve muitos alunos então, atrapalhando a sua. A minha. Tínhamos, por exemplo, o professor Aloysio Vieira, excelente professor de psicologia e tudo mais. Mas ele era detalhista. Então eu interrompia a aula, perturbava, porque eu fazia uma colocação que eu sabia que ele era contrário. Rebelde. Então, atrapalhava a aula inteira, porque ele desviava para dar atenção àquilo. E outros tantos professores, eu sempre tive o mesmo procedimento. E descia brincando e tudo bem. Ao término do curso de Química, o último ou quarto ano, é estágios. E esse estágio você não precisa fazer necessariamente durante o período de tempo específico dele, ou seja, um ano. Você pode concentrar, em vez de fazer só 4 horas por dia, fazer 8 horas por dia e concentrar. Eu disse, não, eu tenho que fazer o estágio para conclusão. Diferente dos outros que procuraram uma indústria ou qualquer outra coisa a mais para fazer esse estágio, eu resolvi conseguir fazer o estágio no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em São Paulo, na USP. Fiz estágio em metalurgia e análise de minérios. Mas fiz durante o final de 1966 para começo de 1967, onde eu concentrei as aulas nesse bloco de 8 horas por dia e tudo mais, de forma que passei esse período lá, ao período de férias, dezembro, etc., trabalhando lá em São Paulo, me especializando ali. Ao voltar para cá, um final de semana, para passar aí, fui para a Praça Central, onde reuniam a juventude toda, um, outro ali, os rapazes olhando as moças, os moços olhando os rapazes, uma circunstância completamente diferente de vida do que é hoje. Mas era o que nós conhecíamos na época. E alguém falou para mim, escuta, você não disse que gostava sempre de história? Eu disse, sim, disse. E gosto. Então por que você não fez vestibular aqui para o curso de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, que era a denominação da época? Eu nem sabia que tinha aberto. Não, tem que fazer vestibular. Você tem que, para entrar em alguma coisa, tudo bem. Faço, é? Ué, você tem que fazer, eu faço. Mas já foi o primeiro período. Se entrar, você tem que entrar só para a segunda semana. Não tem problema, vou fazer. Fiz, e naquela época a prova era tudo por escrito. E fui aprovado. Fui aprovado para ingressar nos 4 anos de curso de História na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras. Então o senhor foi paquerar aqui na Praça Central e acabou encontrando a vocação para a sua vida. Ali foi isso daí. Mas estava definida a minha vocação? Não. Porque depois eu fiz vestibular para
para a medicina, mas tinha aquele procedimento, eu não obtive o rendimento necessário, fiquei como suplência, se houvesse vaga seria chamado, senão não. No meio do ano, fui até Itapetininga, prestei vestibular para a Faculdade de Direito de Itapetininga, fui aprovado, só que isso só frequentei 6 anos, só frequentei 6 meses, 6 meses, inclusive porque eu dirigia daqui até lá e o carro não aguentou muito. Então, aí hoje a estrada é boa. Hoje ali com a Raposo Tavares é boa, mas na época que não. Não era difícil. Então, 1967 é um ano dificílimo de explicar. Como é que eu consegui conciliar todas as coisas? Porque eu não larguei o normal. Eu estava no 3º ano normal. Você estava no 3º ano fazendo vestibular? Quarto ano de Química, que eu adiantei para poder dar tempo específico. À noite, a escola normal e a faculdade, que tinha algumas aulas à tarde e outras aulas de manhã. Então você pode ver que foi um ano ano extremamente puxado e tudo mais. E aí, professor? Aí larguei a Faculdade de Direito, terminei o normal, fiquei só com a Faculdade de História. Tá. Aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba. E arrumei o meu primeiro emprego. Onde? Na Organização Sorocabana de Ensino, com o Dr. Arthur Fonseca, o pai, que já era deputado na ocasião e tudo mais. E, por coincidência ou não, me deram o curso de História, a aula de História, no curso de Química. Eu já estava em casa. Montei uma estrutura diferenciada, ou seja, História da Química, para aqueles... Devo dispor ainda de alguns exemplares, aquilo mimeografado, enfim, mas eu achei, e realmente interessou mais a plateia, aquilo lá do que a própria história convencional. Tinha um professor de História, um homem brilhante, foi diretor, inclusive, da Faculdade de Filosofia e Ciências de Sorocaba, o senhor Lauro Sanches, professor Lauro Sanches. Tem uma escola que homenageia, aqui em Sorocaba. Eu fiz palestra nessa escola semana passada. Pela comissão OAB Vai à Escola, estive na escola Lauro Sanches. Era um homem brilhante, tinha umas dificuldades visuais muito grandes, mas era um homem brilhante. E ele trabalhava na loja. Então, na hora dos intervalos, etc., nós nos encontrávamos. Ele sabia que eu era estudante da faculdade que ele também trabalhava, enfim, conversávamos. E ele soube dessa minha profusão intelectual, de trabalho. De trabalho, quer dizer, eu levava tudo na brincadeira, essa é a realidade, né? Quer dizer, mas gostava daquilo que estava fazendo. Eu nunca fiz nada que não me desse prazer, realmente. Até os trabalhos mais incômodos me deram realmente prazer de fazer. Ele disse: Adilson, um conselho, você escolha uma direção e aplique-se nessa direção. O restante se deixa. Não abre o leque da forma com que você está abrindo. A partir daí, precisando equilibrar o orçamento com a escola, eu me fixei no curso de História e no trabalho. Foram essas duas coisas. Então, a opção pela História foi, primeiro, pelo gosto. Segundo, por alternativas dessas e seguir conselho de outras pessoas, né? Sim. Que eu respeitava, por isso é que eu segui. Já a partir do segundo ano do curso de História... Mas, professor, hoje, olhando esse conselho que o senhor recebeu, você passa esse conselho para frente? Porque essa é uma questão importante. Eu vejo muito jovem hoje, para os jovens que estão nos assistindo, que realmente tem ali um leque gigantesco. Às vezes eu falo que é cuidado para não ser pato.
O pato voa, o pato nada e o pato anda. Mas ele faz tudo mais ou menos, né? Ele nada meio mal, ele anda todo desengonçado e ele voa dá um rasantezinho ali e plana. O que você acha hoje? Você dá esse conselho para os jovens? Foque em uma... A diferenciação disso daqui é que eu fazia tudo isso brincando. Quer dizer, para mim era uma oportunidade de encher o tempo, uma vez que eu nunca fui para a prática esportiva. Sim. Aliás, assisti muitos jogos de basquete, natação, etc. e tudo mais. De longe? Não, na plateia. Mas não nadando, veja, não jogando, nada. Eu nado prego meu, porque eu mesmo aprendi, etc. Mas porque tinha um interesse diferente. Ou seja, minha esposa jogava basquete, hoje esposa, né, jogava basquete, nadava, o pai dela sempre foi muito rígido na prática de esportes e tudo mais. Então, a minha presença... estava na torcida. A minha presença era por outros motivos. Aí. Motivos não tão nobres assim, mas que depois se mostraram... por outros motivos. E foi apenas isso. Então, eu tinha tempo sobrando. E fazia da sala de aulas brincadeiras, atrapalhava a vida dos professores, como já tive a oportunidade de falar antes. Se eu dou o conselho, sim, realmente o professor Lauro Sanches tem toda a razão. Você se concentra, você tem mais oportunidade de se aprofundar nesses detalhes e se produz mais. Sim. Produz mais. Mas não quer dizer que você deva ficar única e exclusivamente naquele item. Porque podem aparecer outras oportunidades na sua existência que você, vamos dizer, pode se aprofundar e pode ter grandes expectativas também. Você acha que a gente pode resumir falando, olha, siga em frente, mas... olhe um pouco a paisagem. Não importa, exatamente. Olhe a paisagem. Vai em frente, tem o seu porque caminho, muitas vezes você pode desviar desse caminho e obter grandes resultados nesse caminho. É um erro muito grande aquele que diz assim, não, eu fico nisto, aposento nisto, continuo a trabalhar com isto. Às vezes perde-se muitas boas oportunidades. Né? Aquilo que de repente, num determinado momento, lhe parece mal, negativo, poxa, eu não consegui continuar, é muitas vezes benéfico. Sim. Foi algo que já aconteceu comigo no passado. Importante conselho. E aí, professor, eu não tive aula com o professor Adilson César, mas eu o chamo de professor. E eu vejo isso por parte de todas as pessoas aqui da cidade. Converso com vereadores, converso com pessoas daqui de Sorocaba e todos chamam de professor Adilson César. Quando a gente vê também no jornal Cruzeiro do Sul, as publicações a respeito do senhor, está sempre ali, o professor Adilson César. Já faz parte do seu nome. E qual é essa sua relação, então, professor, com a docência? O senhor começou a dar aula, então, ali logo no começo da juventude. No segundo... Até quando? Quando foi esse seu período como professor? E outra coisa, como o senhor vê a evolução da educação? O senhor passou décadas dando aula. Então, nessas décadas, como o senhor vê lá do início, nos anos 60 ainda, quando teve início, para os dias de hoje? O que você vê, o que você acompanha com relação aos jovens? Em 1968, um ano depois de eu ter entrado na faculdade, aqui, eu tive início a minhas aulas. E fui dando aula até 2005. Esse foi todo o meu período, trajetória, em diversas unidades escolares da cidade, Itapetininga, Salto, Votorantim, porque depois que quando ingressei no Estado, tive que fazer isso. Passei também no concurso e fui aprovado por diretor de escola. Só que daí eles queriam me transferir para Prudente. Prudente? Eu sou daquela região. Mas aí eu não aceitei. Meu pai teve que vir para cá. O meu emprego básico estava aqui. E a família aqui, já com 2 filhas, etc. Então não tinha condição disso.
Mas Então, quase 40 anos de docência. de exercício de docência. Aí, o que aconteceu? Eu continuei, então, seguindo o princípio do seu Lauro Sanches, quer dizer, concentrei-me naquilo. Me dei muito bem, embora continuasse com aquele espírito de atrapalhar a vida dos professores e tudo mais. Era aluno de primeira fileira, sim, mas não porque tinha o interesse maior naquela época, era o óculos mesmo, é por causa de enxergar. Se fosse na segunda fila, já não enxergava nada. Não enxergava nada. Então, mas comecei a liberar, a desenvolver, outros passaram a gostar do que eu fazia, tanto é que, ao término da própria Faculdade de Filosofia, no ano seguinte já fui contratado para ser professor da própria faculdade. Já ficou por ali mesmo. Já fiquei por ali mesmo. Primeira classe minha. Me deram um curso, quarto ano, do curso de filosofia. Quer dizer, eu não sabia se tinha, na realidade, o aluno tinha medo de mim ou eu tinha mais medo dos alunos. Porque era um curso, inclusive, de revalidação, isto é, tinha padre, tinha pessoas, sacerdotes ali, formados já em filosofia. Com mais idade do senhor. Mais idade do que eu e com um gabarito cultural terrível. Então, eu me aprofundava na parte histórica. E aí atrapalhava a parte deles que, embora eles sendo cultos e tudo mais, eles diziam, mas esse professor está exagerando nos detalhes e tudo. Mas nada mais era do que o receio. O medo... O medo é importante, né? É um sentimento importante para a gente não ser besta. Eu sempre falo, você não pode ter aquele medo que paralisa, mas também não pode ser um excesso de coragem que faz você tomar decisões impensadas. Monsieur Muccio, uma figura que me foi expressiva, foi meu aluno no quarto ano. E depois ele se transforma em bispo também, vai embora daqui. Era o pároco da catedral lá, Mauro Valini, e vários outros que já tinham uma formação, tinham uma consistência cultural sólida. Então era esse o meu receio. Poxa, eu vou enfrentar essas, entre aspas, feras, né? Então eu preciso estar bem preparado. Esse foi o meu começo como professor universitário. Com relação à disciplina, eu sempre fui extremamente rígido. Tá. Eu sou aquele professor, não só professor, pessoa chata. Eu tenho aquela visão estreita, metódica e disciplinadora. Tá. Então, eu entrava em sala de aula, colégio salesiano, por exemplo, colégios estaduais, exigência, uniforme. Todos são iguais. Primeira coisa. Carteira individual. Eu entrava, fica de pé, todo mundo. Se um ficava sentado qualquer coisa, eu chamava atenção e mandava ficar de pé. Qual o motivo disso aqui? Porque vocês têm um chefe aqui dentro. O chefe, o mestre, é o professor. Então vocês têm que respeitar esse professor. Agora, vamos sentar, vamos ficar quietos, vamos escutar a aula ou vamos fazer os trabalhos, dependendo das circunstâncias. Dei alguns croques na cabeça de alguns? Dei. Alguns têm ressentimento até hoje desses detalhes. Alguns políticos até, alguns Exato, poderosos. Alguns poderosos têm isso aí. E apanhava de mim, principalmente num colégio salesiano, apanhava lá dentro, eu punha para fora, o padre apanhava mais lá fora também. Quer dizer, o apanhar é também... Entre muitas aspas. É simbólico, pura e simplesmente, é só para dizer que estava desgostando. Mas você produzia frutos dessa forma. E com essa forma, eu vou enveredar mais tarde na área cultural, por causa das transformações
da escola em termos de matéria, a história diminuiu, passou a existir organização social política brasileira, passou a existir educação moral e cívica. Então, eu me enturmei muito bem com essa parte. Fui orientador de educação moral e cívica, em nível, inclusive, de delegacia de ensino de Sorocaba. Porque eu tinha aquele pendor para a realização. E naquela época não era só no dia de semana. Se caía num sábado, você fazia atividade no sábado. Se caía num domingo, você reunia os alunos para domingo. Não tinha essa liberalização hoje que é, no meu modo de ver, desagradável. Hoje você chega e entra numa sala de aula, aí você vê a aluna sentada de vestido em cima da carteira, o outro batendo papo ali no fundo, e não dão a mínima para a presença do professor. Então, hoje eu já não sou um bom professor de forma alguma, porque eu pararia a aula e eu acharia ruim, poria para fora da sala de aula, não deixaria... Talvez não ficasse aluno nenhum na sala de aula. Exatamente. Talvez todos tivessem que se retirar. Então, não, estou completamente desatualizado hoje como professor para isso daí. Eu sou daquele que acho que perdemos muito a ausência de disciplinas cívicas, porque elas valorizam nós como equipe, como união, o que está faltando muito hoje. E isso também reflete, né? A escola nada mais é que uma preparação para a vida adulta. E hoje a gente vê nas organizações, mesmo empresariais ou no poder público, que essa falta, o que me parece, eu sou da área privada, né? Tenho escritório, trabalho com empresas, o que me parece é que essa falta de organização, isso pesa muito hoje, tanto no poder público como no poder privado, como na esfera privada. Porque a gente vê pessoas sem comprometimento, reuniões improdutivas, falta de responsabilidade com horários, o que gera uma falta de responsabilidade com compromissos também, com prazos, e a gente vê uma produção muito baixa ou muito ruim em vários âmbitos, né? Isso reflete. Aquilo que nós já nos referimos em uma entrevista anterior, quer dizer, o celular, o laptop, são coisas excelentes. São ferramentas. Ferramentas ótimas. Você pode usar para o bem ou para o mal. Perigosas. Sim. Porque eu tenho receio da inteligência artificial. Sim. No passado, nós dominávamos outros povos e submetíamos eles à escravidão. Acabou a escravidão, os magnatas, etc., transformavam os nossos operários em subserviência. Certo? Eu tenho medo que amanhã a máquina mande nós. Sim. E isso é uma grande possibilidade. Vi recentemente uma reportagem de um robô nos Estados Unidos, embora tivesse preso numa coisa, ele se rebelar. Professor, e quebrou as coisas, atacou, etc., para desmontar e parar o robô foi muito difícil. Professor, isso já acontece. Eu vou te falar o seguinte, em grandes indústrias, no qual nós prestamos assessoria jurídica, já está começando a ter reclamações de assédio moral por parte dos colaboradores para com a inteligência artificial. Sabe como? Hoje, algumas grandes indústrias, já é a inteligência artificial que libera a ordem de serviço. Essa planta vai fazer isso, aquele vai fazer aquilo, e aí ele otimiza o tempo, né, de trabalho para que no final tenha a maior produção possível. E nessa, a inteligência artificial não quer saber que você precisa ir ao banheiro, que você precisa se alimentar, que você precisa beber, que você tem que ter um mínimo ali de sociabilidade durante um dia de trabalho. A máquina não quer saber disso. E aí ela acaba impondo jornadas sobre-humanas. E aí nós estamos vendo, sim, isso que você falou que do futuro, nós já começamos a ver que a inteligência artificial está mandando no ser humano e está escravizando. Então, se nós pagando o mínimo possível, tirando o máximo possível ali da mais-valia e fazendo com que o ser humano acabe naquela mecanização dos tempos modernos do Chaplin.
se tornando apenas uma peça dentro da indústria. Perfeitamente. Então, esse é o meu grande receio de um futuro possível. Sim, quer dizer, então, mas se nós possível. temos a visão desse futuro possível, esse é um desafio Sim. que nós temos que enfrentar. Notem bem que eu não coloquei a palavra sonho. Eu coloquei a palavra desafio, Sim. porque o sonho é ótimo, é esplêndido, mas não precisa ser necessariamente atingido. Já o desafio, nós precisamos Precisa dominar. ser superado. A gente não, Então, pode, não pode deixar com que isso se torne uma realidade. Exatamente. Inclusive porque serve a interesses escusos também. Sim, às vezes até de um país sobre outro, sobre quem domina essa tecnologia no final das contas. Perfeitamente. China, Estados Unidos, às vezes, de uma certa forma, nós podemos estar nos tornando escravos através desse intermediário, né? Então, isso realmente é algo para a gente trabalhar. Aí, passando a parte da faculdade de História, houve mudanças nas disciplinas. Então, eu tive que fazer, novamente, voltar para os bancos escolares, mas, claro, agora com o tempo mais reduzido, porque várias disciplinas já tinha feito. Aí, então, a área que eu fui para a pedagogia, a área para a educação moral e cívica e outras, para adequar-me e continuar tendo trabalho. Sim. O trabalho meu, em princípio, como da minha esposa, foi circunscrito à cidade de Sorocaba, em escolas particulares, municipais, religiosas, etc. Posteriormente a isso tudo, nós desenvolvemos essa habilidade de estar presente. Apareceu o concurso público. Vamos dizer assim, concurso público. Fazia mais de 8 anos, foi o governo Maluf que já não fez concurso público, não abriu concurso público. Sim. Então, nós acomodamos. Casamos, tínhamos 2 filhas, casa montada aqui. Nós 2 fomos aprovados no concurso para o Estado, que era o elemento essencial, porque aquele era a garantia que você tinha emprego. Sim. O outro era sempre provisório, né? Eu passei, minha primeira escola foi em Itapetininga e a dela em Capão Bonito, se imagina. Longe. Aí conseguimos, ela conseguiu a transferência dela para a vice-direção de uma escola, depois se torna diretora de uma escola complicada na época, porque era a Escola Santa Rosália, uma unidade de um lado da praça, outra unidade do outro lado da praça, mas superamos tudo isso daí. Me dediquei muito, então, ao aspecto cívico. Coordenei vários projetos de natureza, como o cinquentenário de 1932, o bicentenário do Tobias. O bicentenário do Tobias, eu tive umas ideias diferentes. Eu disse, embora fosse época de eleição e tudo mais, eu disse, olha, esses canhões foram fundidos em 1840 para saudarem a vitória da maioridade. Só que o Partido Liberal que estava no poder, que conseguiu esse feito e que fez os canhões aqui, perdeu para o Partido Conservador. Então, na hora da maioridade, quem estava mandando era o Partido Conservador. Sim. Então, os canhões ficaram mudos. Em 1842, que é a maior participação bélica de Sorocaba, chegamos até o Pirajussara para avançar sobre a capital, para tomar conta da capital. Quando Caxias entra aqui, eles estavam prontos para bombardear a ponte, para barrar ou dificultar o avanço de Caxias. Sim. Também resolveram não funcionar porque sabiam que estava perdido. Então, nesse bicentenário do Tobias, eu resolvi tirar o lacre que Caxias pôs nesses canhões. E fiz disparo com esses canhões na praça. Aquela
multidão terrível, porque foi divulgado pelos nossos jornais, foi só lá para ver o barulhinho do canhão estourando. E funcionou. Funcionou. O prefeito, na época, o Dr. Paulo Mendes, foi o que acendeu o primeiro canhão e eu acendi o segundo. Olha, essa história o Paulo Mendes não contou pra gente. Assista um episódio com esse, tá muito bom. E se contar para você o desenrolar, para chegar até conseguir tirar o lacre, que eu pedi para o pessoal do Senai arrebentou tudo quanto foi broca e não conseguia. Tivemos que levantar os canhões para uma indústria aí no torno para conseguir a perfuração daquilo. E há alguns anos nós repetimos isso. Hoje isso está proibido para patrimônio, porque tem lugar que você põe um punho de ferrugem, então, mesmo sendo festim, pode causar um acidente muito grande. Então esses foram os únicos momentos em que esses canhões foram disparados. Foram disparados. Porque eles não tinham sido... Aqueles canhões, pessoal, para quem está assistindo a gente, que fica ali na praça Arthur Fajardo, né? Que é a Praça do Canhão, ali em frente ao monumento a Brigadeiro Tobias. Temos, na realidade, 3 canhões que foram fundidos. O terceiro se encontra no Museu Ipiranga. Sim. E esses 2 é que eu ativei aqui de Foram Sorocaba. fundidos aqui na Fazenda Ipanema. Os 3 foram fundidos na Fazenda Ipanema. Fazenda Ipanema foi, durante o período da Guerra Paraguai, uma das que produziu armas, facões, espadas, etc., para a Guerra do Paraguai, para que nos equiparássemos ao Paraguai. Então, para a luta mesmo, esses canhões nunca foram usados? Não. Nunca foram disparados? Nunca foram. Foram disparados nesses momentos para fins comemorativos? Tivemos agora, no dia 6 de maio, aqui a posse dos presidentes da Academia de História Militar do Brasil, da seção São Paulo. Foi aqui no Instituto. No Instituto. E eu ali, ao terminar a minha palavra, eu disse assim, e agora? Os canhões que estiveram mudos diante da vitória da maioridade e se permaneceram mudos durante Caxias, cada um faz um disparo para saudar o general comandante do Sudeste que estava presente. E projetamos uma das experiências que nós fizemos aqui com aqueles canhões. Então, esse simbolismo é muito rico e traz um nível de cultura amplo para todos nós. Não, é importantíssimo. E aí, professor, entrando nessa questão do Instituto, né? Como o senhor trouxe aqui para a gente, agora em maio nós tivemos aqui, eu estive presente aqui, né? No Instituto. O que é, para as pessoas que estão assistindo, o que é um Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba? Como ele foi criado, como ele foi idealizado e o que é esse Instituto? Bem, temos que ver as origens do nosso processo educacional. E houver as origens do processo educacional, não falo apenas aquele de primeiras letras, que também foi tardio no nosso meio. Em 1838, fundou-se no Rio de Janeiro o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cuja finalidade, havia pouco tempo que tínhamos criado a nossa independência. Então precisávamos ter parâmetros ou pontos de apoio para dizer o que é ser brasileiro. Você é português, você é brasileiro, quem que você é? Quem é o ser brasileiro? E devemos a um sorocabano a criação da identidade nacional, que é Francisco Adolfo de Farraga, o Visconde de Porto Seguro. Então, a finalidade básica desses institutos, que também copiou um instituto francês, é dar cultura histórica, preservar a nossa cultura histórica e geográfica, porque não existe, você não pode entender a história sem a geografia, e nem a geografia sem o processo histórico. E a partir daí, esses institutos começaram a, vamos dizer, proliferar em várias outras, na época, província, depois estados. Na época, não havia universidades específicas. Então, o centro acadêmico de saber eram os institutos históricos e reconhecidos.
Posteriormente, com o aparecimento das universidades e tudo mais, estas se tornaram aquele centro de rigor do conhecimento de todas as disciplinas, com defesas de tese, com normas acadêmicas, com critérios específicos. Os institutos históricos não pautam necessariamente por esse princípio. Tá. Por quê? Uma crônica, um folclore. Você não tem uma documentação específica daquilo, ou não pode fazer referencial, mas é importante para nós entendermos por que fazemos tal manifestação em tal dia, tudo mais. O nosso instituto, por exemplo, tem rituais específicos, que eu instituí e obrigo aquilo constantemente a fazer, porque são recordações e nos transmite um conteúdo importante. Então, o instituto não é uma escola. O instituto não é um centro exclusivo de intelectuais. O instituto, hoje aqui, principalmente o de Sorocaba, é a aglutinação daqueles sorocabanos que se dedicam à cultura, que têm interesse em preservar os nossos costumes, em preservar as nossas coisas. Então, não importa se ele é doutor, diplomado ou não. O que importa para nós é a força de vontade dele em colaborar, em dar prosperidade para isso. Temos aqueles que produzem os livros, produzem o material, mas os demais, alguns, não têm essa habilidade. Mas eles são sorocabanos, gostam da terra e querem participar. Então, nós estamos abertos a eles. Então, o Instituto tem, por finalidade básica, o processo cultural de uma determinada região. O fundador, fez-se acrescentar uma outra palavrinha, genealógico. Porque ele percebeu que cada instituto ou cada curso de história tem algumas visões ou interpretações diferentes. Então, para nós, o paulista, dado o sistema de pobreza, por exemplo, que vivíamos aqui, fomos buscar as riquezas, por isso que devastamos o Brasil. Sim. Mas hoje, alguns interpretam o Bandeirante de forma diferente, não como um herói. Que me fez a coisa. O Bandeirante foi um bandido. Ora, nós discordamos completamente disso aqui. Ele foi um homem apto para a época dele. Exatamente. Então não vamos transformá-lo num herói para não cairmos no exagero. Mas também não vamos torná-lo um bandido. Não. Ele foi um homem adaptado à época dele. Que a época dele fez muito pelo espaço. Pelo espaço. Porque é extremamente injusto nós tirarmos alguém do seu contexto. Por isso a importância da história com a geografia também. Sim, claro. A gente não pode tirar alguém do seu contexto e querer trazer para um outro momento, com questões de direitos humanos, outras questões, porque isso não se adapta. Não se adapta. E isso vale tanto para o bandeirante, como até mesmo para o indígena. O indígena, na época, o seu modo de vida, se é tirado daquele contexto, vamos falar da antropofagia, por exemplo. Sim, claro. Se você tira isso daquele contexto cultural, histórico dele e quer trazer isso para um contexto nosso, vai ter o mesmo nível de vilania com relação à ação dos bandeirantes. O senhor foi muito feliz da expressão antropófago. Quer dizer, para o mundo cultural europeu que avançava para a conquista, aquilo era um absurdo. Isso na mesma uma época. Coisa astronômica, enfim. É a mesma coisa se tirarmos daquele contexto e trazermos para hoje. Para uma Sorocaba de 2025 também então, é algo. A primeira grande característica dos institutos é fazer a preservação e a recuperação desses detalhes que são característicos. Se você vê o ituano, é uma forma, o sorocabano outra, o santista outra, o paulistano outra. Tem, claro que a maior parte somos comuns, mas temos diferenças culturais em cada região. Precisamos preservá-las para que tenhamos conhecimento disso no futuro. Mais ainda, por que genealógico? Que é o estudo da família. Então aí está o ângulo da visão nossa dessa história.
a visão cristã da nossa civilização. Pode ser vista por outras? Pode ser vista por outras, mas então o Monsenhor quis orientar-nos nessa daqui, que é a mais tradicional e aquela que se preservou através dos tempos. E aí me corrija se eu estiver errado, professor, mas o fundador do Instituto Histórico e o presidente de honra é o professor historiador Aloísio de Almeida, correto? E quem foi, para as novas gerações, quem foi Aloísio de Almeida e a importância dele, claro que de uma forma resumida, porque não temos todo o tempo do mundo, mas de uma forma resumida para as novas gerações. Quem foi Aloísio de Almeida? E eu quero saber do senhor. O senhor chegou a conhecê-lo pessoalmente? Sim, ele foi um dos que me deu muitos conselhos a respeito da história de Sorocaba. Eu era estudante, visitava ele com frequência, junto com alguns outros colegas, então me entusiasmava toda essa participação. Aloísio de Almeida, eu não saberia dizer, na realidade, qual seria o título de maior grandeza que eu daria para Aloísio de Almeida. Se foi realmente só o pai da história de Sorocaba, porque foi o homem que mais escreveu sobre a nossa história, e ainda hoje nós baseamos nos livros deles para complementos e tudo mais. Ou se foi um homem santo. Mas, poxa, que coisa um pouco esquisita essa, né? Um historiador para um santo. Eu digo santo porque eu convivi com ele, eu vi o sacrifício desse homem. Ele não era sorocabano, era da cidade vizinha de Guareí. Veio para cá como padre. Aqui em Sorocaba ele foi ordenado. Iria desempenhar suas funções como foi secretário, foi reitor do seminário e tudo mais. Só que num determinado momento da sua existência, ele adquiriu uma doença chamada esclerose múltipla em placas. Uhum. O que quer dizer essa doença? Que a pessoa vai se atrofiando até a parte do falecimento. Ele não andava direito, não tinha coordenação motora, não enxergava bem, não falava direito e não escutava. Se imaginem conviver com uma coisa dessas. Era para estar de mal com o mundo. Sim. E este homem, ao contrário, ele encontrava uma paciência beneditina, embora ele não fosse beneditino. Não é? Então, ele ficou preso nessas paredes da casa dele. E essa prisão dentro da casa dele fez com que ele não abandonasse o sacerdócio, mas não podia exercer o sacerdócio, dado as suas precárias condições. Então ele escreveu ao Papa pedindo a liberdade e a oportunidade, por exemplo, de celebrar as missas sentado, coisa que naquela época era só de costas, etc., e o padre, com todos aqueles gestos, etc., do ritual, não poderia sentar. Então, foi consentido para ele sentar. Então, ele constituiu um dos cômodos da casa dele em capela. E ali ele celebrava a missa. Sentado, temos a poltrona dele, preservamos a capela mais ou menos como era na época, com o seu altarzinho, tudo simples, extremamente modesto. A poltrona que ele sentava, adaptaram-se rodinhas nela, porque em vez de muleta ou qualquer outra coisa, ele grudava na poltrona e atravessava da sala de visita à área de jantar até o seu cômodo, ao seu dormitório, e ficou restrito àquela parte. Aqui ele recebeu o Toné e vários outros grandes historiadores, Sérgio Buarque de Holanda e vários outros de grande renome, para conversar com eles, porque já percebiam nos escritos do padre o valioso conhecimento desse padre. Imagine, a pessoa continuou dedicada ao seu sacerdócio, ele não rompeu com Deus por causa do seu sofrimento.
Ele aceitou aquilo. E mais ainda, então, dedicou-se aos garranchos a escrever a nossa história. Eu faço questão desses garranchos, porque a caligrafia para ele era impossível. E precisava de alguém que entendesse os garranchos e, vamos dizer, decifrar o garrancho para transformar na história dele. Então, esse é a grande questão. Mas era o homem que sabia. Momentos de desvario, de descontração, ele pegava a cadeira dele e ficava na frente da casa ali. Todos da rua, não se chamava Rua Rui Barbosa, todos da Rua da Boa Morte passavam, encontravam ele ou lendo, ou conversando com as pessoas ali, embora, sentado na frente da casa dele. Essa foi a existência dele, de resignação. Daí a minha expressão, um homem santo. E é considerado legalmente, por decreto, por lei, como o patrono da história de Sorocaba. E a gente tira lições de vida muito fortes, né? Dessa resignação dele. Sim. A gente vê como não tem desculpa. Como muitas vezes, com força física, com possibilidades, né? Com uma infinidade de uma doença menor aí, qualquer, a gente já grita. Qualquer já dor de barriga, qualquer gripe, eu já não quero sair da cama às vezes. Exato. E aí a gente vê alguém que viveu aí por décadas, né, com essa doença e que fez tanto, né, pela nossa região, pelo Brasil como um todo, né? Aí, em 1954, por ocasião do 3º centenário de Sorocaba, da fundação de Sorocaba, ele reuniu um grupo de amigos dele aqui na própria casa e fundou o Instituto Histórico. E esse foi o início. Esse foi o início. Do Instituto Eram jornalistas, eram contadores, eram artistas. O jornalista Francisco Camargo César, o artista Ettore Marangoni, o escritor Doraci Amaral, Doraci Amaral era contabilista. Então, enfim, com esse grupo foi o berço inicial que ele formou o Instituto. Mas numa circunstância completamente diferente das de hoje. Como disse assim, você marca aqui uma reunião, um evento extraordinário, em homenagem a alguma figura. Falamos no dia 6. No dia 22 de abril, eu homenageei o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, que foi o pai da tecnologia nuclear. Presença boa também. Mas a grande parte da multidão, como eu falei lá, nunca ouviu falar do almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, não sabe quem foi, que é o patrono da nossa tecnologia nuclear. Quer dizer, então ele precisa ser valorizado porque foi o homem que quis trazer ao Brasil aqueles moldes antigos, a primazia e uma capacidade defensiva, porque nós não temos essa capacidade defensiva. Sim. Precisamos de gente. Sim. Que compareça, que colabore. Nossa entrada é gratuita, ele não precisa, mas se ele se associa, tem uma colaboração. Essa colaboração, infelizmente, é um preço absurdo. Cada sócio paga R$140 a cada trimestre. E temos pessoas ilustres aí, associadas e tudo mais, que nem com isso conseguem colaborar. Então, deixamos o nosso apelo para que se associe, que venham fazer parte, elege um patrono, faz um trabalhinho sobre esse patrono. Esses são os ganchos que eles fazem para entender a história, se não da cidade, de suas próprias famílias. Sim. E é justamente esse o nosso interesse aqui hoje, professor. É o que a gente chama de furar a bolha. Furar a bolha, vamos levar um instituto, vamos levar a Casa Luiz de Almeida para mais pessoas, né? É um espaço muito importante aqui na cidade de Sorocaba. Nós temos aqui na cidade alguns museus, né? Nós temos alguns espaços, mas esse é um espaço de extrema importância que o professor está como presidente desde 89.
Desde 1989, está à frente aqui do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico aqui da cidade de Sorocaba, e que é um espaço fantástico, é um espaço muito proveitoso, e convidamos as pessoas para que venham participar. Nós tivemos essa audácia de fazer essa construção. Sim, nós vamos mostrar aqui também, ao final. Junto ao patrimônio histórico. É como se fosse um abraço do contemporâneo sobre o passado. É o que a gente Essa vê. concepção é do doutor Ricardo Bandeira. É o que a gente vê aqui, tem essa contraposição. Tem ao lado ali a casa mesmo, onde residiu Aloísio de Almeida, que é uma casa no estilo barroco, né? Colonial. Ali. É uma casa simples também. Sim. Foi o pai dele que construiu. Tem as iniciais do pai dele lá em cima, Aníbal Castanho de Almeida. A gente vai mostrar esses detalhes daqui a pouquinho. A ACC, não é? Então nós temos ao lado a casa e aqui o auditório. O auditório. Que é um auditório muito moderno. Em cima nós temos a biblioteca. Então, moderna também, que eu conheço. Então esse abraço é muito significativo. Quer dizer, nós estamos valorizando o nosso passado. E, aliás, voltando aí, desculpe, mas interrompendo, nós somos passado. Sim. Eu pensei, que é isso, professor? Como somos passado é o senhor, eu passado, não. Eu digo assim, escuta, você fala japonês? Eu? Não. Não? Não. Por quê? Não. Olha como é a questão histórica, professor. Por quê? Eu te conto por quê. Por quê? A minha família japonesa, né, de origem japonesa, Kayahara, ela saiu do Japão de uma forma diferente das outras. As famílias japonesas, elas saíram do Japão pensando em ganhar dinheiro no Brasil e voltar para o Japão. A minha família não. A minha família saiu do Japão querendo se tornar brasileiro. Então, diferente de muitas famílias que o pai, o avô, o bisavô insistia para continuar falando o idioma japonês, seguindo os rituais japoneses, a minha família, quando chegou aqui, falou, não, nós somos brasileiros. E aí ele, ao contrário, ele não deixava falar em japonês, ele insistia para que falasse em português, escolheu um time de futebol do coração, fez a esposa aprender a fazer as comidas típicas brasileiras e falou, não, nós de agora em diante somos brasileiros. Então ele adotou a cultura brasileira logo no começo. Então tem a história que nos traz até aqui. Simplificando tudo que você me disse. Aí, você conhece a história da sua família, sabe as origens e tudo mais. Mas a minha pergunta foi, por que você não fala japonês? Porque você eu não sou japonês. Não, você vai dizer assim, eu não aprendi ontem. Então, nós somos o que nós aprendemos ontem. Sim. E é este momento, eu fiz este gesto, eu não tenho como retornar este gesto. Então, nós precisamos que todo o nosso alicerce de conhecimento é aquilo que nós fizemos no passado. E é o presente, o momento oportuno para que a gente modifique. E é muito rápido, porque daqui 1 minuto já é passado. E aí nós abrimos um leque para o futuro e podemos escolher o nosso caminho. Há possibilidades de mudança? Infinitas possibilidades de mudança. Basta que você olhe para o seu passado e diga, é isto que eu quero ser, é aquilo que eu quero transformar. E aí isso abre uma reflexão, porque eu trouxe aqui os motivos históricos da minha família. Então, isso é fantástico. Esse passado me traz até aqui. Mas se eu quiser mudar isso também, eu posso. Se amanhã eu quiser me matricular e pegar os livros em japonês, que eu até tenho em casa, e começar a me dedicar, eu posso mudar o futuro. Exatamente. Eu posso, então isso realmente, a gente tem uma história que nos traz até esse momento, mas conhecendo essa história, isso faz com que a gente possa também mudar, às vezes, o rumo e criar uma outra história. E sem o passado, sem o alicerce do passado, nós não somos nada. Mas sabe, eu tenho um passado meio esquisito, tenho um passado meio comprometedor, etc. Então é o momento seu de atuar agora para valorizar esse passado e mudar aqueles hábitos. Perfeito, perfeito. Professor, agradeço muito
o senhor ter nos recebido aqui na casa de Aloísio de Almeida, e quero mais uma pergunta. Eu quero que o senhor traga aqui para a gente algumas dicas de livro, algumas dicas de leitura, tanto para nós, para mim, para o Leandro que está aqui, e para o espectador. O que eu poderia indicar para vocês, em termos de história de Sorocaba, é sem dúvida alguma ao próprio nome, História de Sorocaba, de Aloísio de Almeida, que tem edições já um pouquinho diferenciadas. Tem aquela que ele fez em primeiro, não está aqui, é uma pequena, bem pequena. Essas outras já são publicações nossas após o falecimento dele, são republicação. Sim. Então, essa daqui, por exemplo, é a História de Sorocaba, já reimpressa por nós. Uma nova edição. Nova edição. Aqui nós temos esse outro aqui, que foi aquela adaptação de parte dos garranchos dele. Primeiro porque isso daqui, essa parte, uma parte não consta aqui, mas ele deixou por escrito. Então, o Abel Cardoso, que era vivo na ocasião, e dedicado, e entendia os garranchos do padre, ele, junto com uma outra equipe, conseguiram fazer, e nós republicamos isso daqui. Não está aqui um dos mais valiosos trabalhos dele, que se chama História de Sorocaba para Crianças. Maravilhoso, fizemos uma enorme reedições. Inclusive, há 2 anos atrás, eu permiti que a Câmara Municipal de Sorocaba realizasse a História de Sorocaba para Criança de forma oral. Então, eles transmitiram para as escolas através do rádio. Perfeito. Temos algumas revistas, que no passado nós fazíamos algumas revistas quando o dinheiro dava. Esta foi uma das últimas já feitas, com vários artigos sobre a história de Sorocaba, várias coisas. Depois paramos, porque o custo da impressão hoje é muito alto. Então, nós temos dois periódicos que nós publicamos de maneira digital. Sim. Com muita dificuldade, porque a maior parte da redação sou eu que faço. Alguns têm 50 páginas, outros têm 100 e pouca, e aí por dentro, porque eu não só na fala, mas eu vou. E o relacionamento do nosso instituto vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, vai com Buenos Aires, vai com Portugal, com Lisboa. Então eu recebo esses convites e tudo mais, eu desenvolvo o que está acontecendo nesses lugares, o que estão valorizando, para que o nosso processo também não fique só restrito à cidade de Sorocaba. Nós temos essa evolução. Acompanhar o que está acontecendo, talvez interesse para alguém e tenha condições, e vai lá. Eu mesmo realizei um ato cívico na Argentina, quando tomei posse na Academia de História Argentina. Aí eu disse assim, bom, mas eu vou falar para os senhores o quê? Ele disse, não, o senhor veio aqui falar para nós sobre São Martim. Eu disse, mas como é que pode ser? Aí eu venho medo, né? Eu, brasileiro... Vou falar sobre São Martim para os argentinos. Vou falar sobre o pai da pátria deles para eles. Eu disse, não, mas vou enfrentar. Tem que enfrentar, é o desafio. O São Martim, uma visão brasileira. Perfeito. Foi o título. É uma visão que eles não têm. É uma visão que o senhor pode levar. Só que eu não gosto dessas coisas reprimidas e fechadas. Ele disse, eu vou a Buenos Aires, só que eu quero fazer uma deposição de flores no monumento a São Martim. Acionei embaixadas e tudo mais, e nesse dia, acompanhado dos acadêmicos, os guardas de honra deles, todos no monumento, eu e o presidente da academia levamos um bacurau de flores para depositar. Estavam presentes os adidos militares do Brasil, a Adida Cultural Brasileira e todos mais, e depois passamos aí para a sessão acadêmica realmente. Temos isso tudo registrado em fotografias e tudo mais. Precisamos ter esse ímpeto de fazer realizações.
Sim. E expandir. Nós não somos fechados. Não, tem que crescer cada vez mais e apresentarmos, né? Bom, a então, história. a história de Sorocaba para crianças, temos várias outras. Temos alguns livros publicados por nossos associados. Sim. Então, que merece. José Aleixo Irmão, por exemplo, que escreveu a história da P3. Eu mesmo. Sim, embora o meu é bem mais humilde. Com o seu livro, esse Notas foi, para a Lavoura Canavieira, em Sorocaba. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Era bem simples. O açúcar aqui nunca foi de grande exponência como Itu. Sim. Nós perdíamos aí na lavoura açucareira para Itu. Mas é algo que a maior parte desconhece. Uhum. E está publicado, inclusive, com o brasão da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. O mais recente livro meu é o Programa Nuclear Brasileiro. Um programa com muitas saídas para mostrar que aquilo não é apenas uma atividade única e exclusiva dos militares. A tecnologia nuclear tem uma abrangência fantástica e traz enormes benefícios. Sim. Agora, o mundo retoma essa conversa hoje. Precisa ter muita questão de segurança, isso claro. Sim. Mas, do contrário, energia elétrica mais barata, maior quantidade, melhor controle, sem poluentes. Uhum. É considerado uma energia limpa, hoje, pelas Nações Unidas, inclusive, né? E que muitos países que até pouco tempo estavam lutando contra, já retomaram as pesquisas e os trabalhos, porque veem que realmente é algo necessário e indispensável para o futuro do mundo. Temos, além desses livros e outros mais aí, Antônio Francisco Gaspar, e vários que publicaram aí, são inúmeros, não dá para a gente recordar todos. Mas com essas dicas já temos material de leitura para várias tardes. E temos aqui, esses aqui, por exemplo, nós temos condições de vender alguns porque fizemos bastantes exemplares. O custo dele é mais barato que conosco do que via internet. Sim. Porque muitos adquirem aqui uma coleção e põem lá via internet e o pessoal vai comprar para lá. Temos um museu de imagem e som de Sorocaba. Por exemplo, todos os negativos um do lado do outro, 35 milímetros, mas temos antigos negativos de vidro. Uhum. Esses nós não conseguimos mexer nele, mas nos de 35 milímetros, algumas nós mexemos. Não podíamos tornar aquilo em papel. O custo é altíssimo. Então eu consegui, por exemplo, que uma loja maçônica, a Loja Obreiros de Sião, em um determinado momento, atendeu ao meu pedido e adquiriram uma máquina que transforma o negativo em digital. Olha. Sim, mas eu não tinha mão de obra. Uhum. Então eu instalei a máquina no presídio. Para que os presos pudessem trabalhar naquilo, aqueles que se dispusessem a isso, ganhassem não salário, mas diminuição de tempo de pena. Perfeito. Hoje, infelizmente, está parado, mas tem muita coisa digitalizada. Precisaria dessas pessoas mais antigas para que projetássemos as fotos, para que vissem e reconhecessem algumas pessoas, que isso nós não somos capazes. Temos aqueles filmes antigos da Landa Lopes, etc. e tudo mais, que a Cinemateca recolheu porque era material explosivo, mas temos algumas ainda aí que, para a nossa sorte, não levaram. Então, aquele Primo Carbonari, aquilo que ia naquele cinema do passado, que a gente sempre ia no final de semana para o cinema, a chegada do trem Ouro Verde na Sorocabana, comprado diretamente do Japão, primeiros de aço realmente, nós temos isso daí com esse material fabuloso. Precisa ser transformado isso nessas tecnologias mais modernas. Vocês têm um acervo fantástico mesmo aqui muito no espaço de vocês. Muito grande. Tá. E é pena que a ausência de recursos... mas é bom deixar também um pouco de trabalho para os outros, né? Então vocês já fizeram e fazem um trabalho fantástico aqui no Instituto, mas a gente vê que tem muito mais trabalho para ser feito.
Tem. Então o trabalho não vai acabar. Mas o importante para nós, aí, neste momento, principalmente, é entusiasmar os outros a arregaçarem as mangas e virem aqui fazer esse trabalho. Temos uma biblioteca excelente, mas só que a nossa catalogação é antiga. Tudo mais. Tínhamos antes uma que servidora graciosamente vinha e classificava tudo direitinho. Faleceu, não tivemos mais ninguém para substituí-la. Mas isso precisaria, porque facilitaria a consulta e tudo mais. Enfim, temos muita coisa. O que queremos? Disposição e ânimo para que venham se agrupar a nós nessa empreitada difícil. Obrigado, professor. Foi um prazer imenso estar aqui com você, conhecer aqui o espaço. Nós vamos mostrar agora imagens aqui do espaço, tanto aqui do auditório extremamente moderno, como da casa de Aloísio de Almeida, também os seus espaços. E fica o convite para as pessoas que estão aqui nos assistindo para participarem aqui do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico e para que participem aqui também da Casa Aloísio de Almeida. Tragam os filhos, tragam essas novas gerações para que se façam presentes aqui nesse espaço, que é um espaço tão importante aqui para a cidade de Sorocaba. Esse espaço que fica aqui na rua Doutor Rui Barbosa, aqui na Vila Hortência, um bairro também histórico e bastante importante aqui para o nosso município. Então fica o convite para que vocês participem aqui conosco e que se associem, né? Como nós vimos aqui, muito trabalho foi feito pelo Aloísio de Almeida, pelo professor, e muito trabalho foi feito, mas tem muito trabalho ainda a ser feito. Então precisamos aí dos esforços e do trabalho de todos. Se você está assistindo e gosta de história, reconhece a importância da história e da manutenção, né, desse estudo para Sorocaba, para a região, de uma forma geral, para toda a sociedade, participe com a gente. Nós vamos colocar aqui o endereço certinho, os horários de funcionamento e faça parte também da história de Sorocaba, porque isso é muito importante. Obrigado, professor. Eu que agradeço a todos os ouvintes e parabenizo-os por terem aguentado tanto falatório. Obrigado, pessoal. Tudo de bom.